Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar falando sobre reta numérica e comparação de números racionais. Vamos lá? Para a gente aprender a comparar esses números racionais nessa retinha numérica, nós vamos fazer uma lembrança, uma revisão sobre o que são esses números racionais, né? Os números racionais são os números que podem ser reescritos ou escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. Observe que o conjunto dos números racionais é representado por Q e contém, pela letra Q, né? E contém o conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, contém um conjunto dos números naturais. Ou seja, e aí observe essa imagem aí. Vocês percebam que em azul nós temos um N, em verde um Z e em laranja a letra Q. Cada um representa um conjunto numérico. O azul, a letra N, conjunto dos números naturais. Em verde, a letra Z, conjunto dos números inteiros. E em laranja, conjunto dos números racionais. A definição do conjunto pode ser lida como um quociente entre o número A por um número B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e que B pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero. Todo número natural é um número inteiro, gente. Assim como todo número inteiro é um número racional. E aí nós voltamos aqui para a imagem e observamos que um está contido no outro. Então, podemos entender que o conjunto dos números naturais, todos os números que estão lá, todo número que é natural é inteiro. E todo número que é inteiro é número racional. Lembra que eu falei que dentro dos racionais nós temos os decimais finitos? Começamos a abordar eles agora. Olha só, observem essas frações e esses decimais aí. Todo número decimal com um número finito de casas, depois da vírgula, pode ser escrito como uma divisão entre dois números inteiros, ou seja, uma fração. Por exemplo, o 0,2, ele pode ser escrito na forma fracionária 2 sobre 10. Se você fizer essa divisão, porque vocês sabem que a fração é uma divisão, né? Se você fizer essa divisão de 2 dividido para 10, você vai obter exatamente esse decimal 0,2. Assim como as próximas frações que vocês estão vendo aí no vídeo de vocês. Números periódicos, dízimas periódicas. Todo número decimal com um número infinito de casas, depois da vírgula, né, após a vírgula, que vão se repetindo, ou seja, que elas têm um período de repetição, elas podem ser escritas como uma divisão entre dois números inteiros. Por exemplo, 0,3333 é uma dízima periódica porque é um decimal e tem uma repetição após a vírgula. Ele pode ser reescrito na forma de fração 3 sobre 9. Se você fizer essa divisão, você obtém a dízima 0,3333. O próximo é o 0,241. Ele tem essa repetição do 41 e então ele é uma dízima periódica e ele pode ser reescrito nessa forma de fração 239 sobre 999. Vamos para uma observaçãozinha, gente. Os números decimais infinitos, mas não periódicos, não são racionais, pois eles não podem ser escritos na forma de fração. Olha um exemplo aí. 2,1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitos números, porque ele tem esses 3 pontinhos na finalização dele. O que ele está me dizendo? Que ele é um decimal infinito, mas que ele não tem repetição, então ele não é periódico, então ele não é racional, porque para ser racional tem que ter essa repetição ou ele tem que ser um decimal finito, que tenha fim. Para comparar esses números racionais, né, nós podemos comparar eles, colocá-los numa reta numérica. Olha só o exemplo. Verificamos que na reta numérica
O primeiro número que nós podemos identificar é o número central, o 0. E aí vocês observam que à esquerda nós temos os negativos e à direita os positivos. Só que verifiquem com bastante cuidado que vocês vão ver que não tem só inteiros aí. Nós temos frações e decimais, ou seja, essa reta numérica, se ela possui natural, inteiro e decimal e fração, ela é uma reta numérica que representa números que pertencem ao conjunto dos números racionais, porque todos esses aí fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, consequentemente, nós acabamos de organizar nossos números racionais na reta numérica. Olha só, entre o menos 1 e o menos 2, que números nós temos ali? O menos 3 sobre 2. O menos 3 sobre 2, se você fizer a divisão, é 1,5, menos 1,5. Ou seja, o menos 1,5 está exatamente entre o menos 2 e o menos 1. E aí está correta a sua identificação dessa fração nessa reta numérica. Os números menos 3, mais 3, menos 2, mais 2, menos 1 e mais 1 são opostos e possuem o mesmo valor absoluto, ou seja, valor em módulo. Você conhece módulo? Olha, o módulo ele funciona da seguinte maneira, ele torna um número positivo. Então, se o número for negativo, ele vai ficar positivo no resultado do seu módulo. Então, o módulo de menos 3 é o mais 3. Ah, professora, mas se o número for positivo, ele vai ficar negativo? Não, ele vai continuar positivo. Então, o módulo de mais 3 é o mais 3. O módulo de menos 2 é o mais 2. O módulo de mais 2 é o mais 2. E assim sucessivamente, gente. Então, nós também podemos organizar com módulo, ok? Para comparar os números racionais, nós podemos utilizar os sinais de maior e menor, ou considerar o sucessor e o antecessor de um número, tá? Além da igualdade, ok? Então, por exemplo, o menos 2, ele é o quê? Antecessor de menos 1. Portanto, o menos 2 é menor que o menos 1. Mas, professora, menos 2 é menor que o menos 1, como assim? Porque os números que vêm antes do zero, quanto mais se distanciam do zero, os números negativos, menores eles são, ok? Então, o mais 3, olha um exemplo, ele é o sucessor de mais 2. Então, quem é o maior aí? O mais 3 é maior que o mais 2. E agora vamos ao exercício, colocar em prática tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Primeira questão. A figura abaixo mostra os pontos P e Q que correspondem a números racionais e foram posicionados na reta numérica do conjunto dos racionais. Olha só a reta numérica. Nós temos ali o menos 0,5, temos um espaçamento e logo em seguida o P, em seguida o Q e aí mais outro espaçamento e o zero. E aí ele quer saber o quê? Os valores atribuídos a P e Q conforme suas posições na reta numérica abaixo são. E aí nós temos as opções, letra A, B, C, D. Então o que é que nós temos que fazer? Identificar qual é a posição que o P e o Q estão escondendo, qual o número que eles estão escondendo nessa reta numérica. Olha só, nós tínhamos ali o menos 0,5 e lá na frente o zero. Então, o que a gente vai fazer? Contar os espaçamentos. Nós temos, antes do P, 2 espaçamentos. Entre o P e o Q, outro espaçamento. E entre o Q e o zero, 2 espaçamentos. O que nós vimos? Nós pegamos e fomos dividindo esse 0,5 que falta para chegar no zero em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E aí, se ele está se aproximando de zero, você vai reduzindo a casa do seu número decimal. Então, se era 0,5, o próximo vai ser o 0,4. Aí, o próximo 0,3 e encontramos a letra P, menos 0,3, porque ele está antes do zero, né? Então, são números negativos.
Ok, achamos o P, é menos 0,3. E o que, professora? Continua nessa mesma onda, vai diminuindo as suas casas decimais. Então, nós estávamos no 0,3, vamos agora para o 0,2. Menos 0,2, achamos o quê? E o próximo, que também não tinha numeração, vai ser o menos 0,1, porque em seguida nós vamos ter o zero. E aí para frente só os positivos. Então, portanto, é a letra B. Segunda questão. Observe a reta numérica abaixo. E aí nós temos a reta numérica com um pontinho P ali. Nessa reta, que número corresponde a P? Olha aí, nós vamos comparar e organizar esses numerozinhos na reta numérica. Nós temos aí alguns valores, o 5, 5,3 e o 6. Vamos contar os espaçamentos e verificamos que, nesse caso, o que vai acontecer? Ele está retrocedendo ou ele está aumentando as suas casas decimais? Professor, eu observei, ele era 5, ou seja, 5,0, ele foi para 5,3, depois ele foi para 6. Então, ele aumentou a quantidade, o seu valor numérico, as suas casas decimais foram aumentando. Então, se eu tinha um 5, o próximo espaçamento, e se ele está contando as casas decimais, o próximo é o 5,1. Depois o 5,2, 5,3 que já estava ali, 5,4, 5,5 e a letra P é o 5,6, ou seja, a alternativa que corresponde à letra C, 5,6. Terceira questão. Determine o valor numérico entre menos 2,5 e mais 0,8. Determine o maior número entre menos 2,5 e 0,8. Pela reta numérica da imagem, nós sabemos que mais 0,8 é maior que menos 2,5, ok? Porque nós já até mostramos isso na aula de hoje. Caso não tivéssemos o desenho, nós poderíamos determinar o seguinte, gente. Nós vamos utilizar a simbologia o maior e menor, ok? Então, nós sabemos que o 0,8 é maior que o menos 2,5. Então, ele quer saber quem é o maior dentre esses dois. O maior é o 0,8, portanto, o menor é o menos 2,5. Próxima questão. Qual número racional é maior? O menos 3 sobre 2 ou o menos 1 sobre 2? Gente, nessa situação, você que já domina a divisão, você pode estar resolvendo pela sua divisão. Se não, mas você gostaria, mesmo sabendo, dominando a divisão, mas você gostaria de colocar na reta numérica, organizar na reta numérica, pode também, fica ótimo, gente. Olha só o que você vai fazer. Você vai pegar e puxar uma linha reta, coloca o zero centralizado e começa a colocar os valores. Percebam que eles são negativos, então vai ficar à esquerda de zero. 1,1 sobre 2, na verdade, é 0,5. E 3 sobre 2 é 1,5. Ou 1,5, né? Quem vem primeiro? Quem vem após o zero? É o 0,5 ou 1 sobre 5? Por causa da reta numérica representada, nós sabemos que a maior fração entre as duas é o menos 1 sobre 2. Por quê, gente? Porque ele está mais próximo do zero. Lembra que eu falei quem vem primeiro? É o menos 1 sobre 2 ou o menos 3 sobre 2? Quem vem logo em seguida do zero é o menos 1 sobre 2. Portanto, ele é maior, porque lembra que eu falei para vocês que quanto mais se aproxima de zero, maior ele é, por mais que ele seja negativo. E quanto mais ele se afasta do zero, menor ele é. Portanto, essa fração menos 3 sobre 2, ela é menor que menos 1 sobre 2, só por conta desse sinalzinho negativo aí deles. Porque o menos 3 sobre 2, ele se afasta muito mais do zero do que o menos 1 sobre 2. E aí você pode comparar esses dois como menos 3 sobre 2 menor que menos 1 sobre 2.
E aí, gente, gostaram da aula de hoje? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de estar acompanhando sempre a nossa plataforma Eduque para estar acompanhando nossos vídeos e sempre se atualizando dos conteúdos. E é isso, ficamos por aqui, até a próxima aula.